O nosso vizinho próximo aqui, a Argentina, né, vive, né, uma situação preocupante, né? Não é de hoje, é claro, né? Desde o final do século passado, né? Ela beira, né, ou margeia uma crise social, né, muito perigosa, provocada, né, pelas disfunções econômicas, tá? Pelos desvios econômicos, pelas características econômicas da Argentina. Tá? Nós vamos agora, né, falar um pouco sobre essa questão que ameaça, né, a Argentina de cair num abismo social. América Latina e o mundo é aqui com a gente. Está numa situação super perigosa, né? Primeiro, porque uma inflação de 2 dígitos ameaça a governabilidade, né? Uma crise com uma social gerada por uma inflação tão alta que gera desemprego, impossibilidade de consumo, ou seja, gera miséria. Inflação alta tende a gerar miséria, né? Principalmente num país que tem algumas características preocupantes. A primeira delas é que a sua economia é meio monopolizada, tá? Então, algumas empresas monopolizam, por exemplo, a distribuição de mercadorias, o que impede a competição, tá? Ou o chamado livre mercado, tá? Ele faz com que os preços subam inercialmente, ou seja, se pega a inflação do mês passado e se joga tudo no mês seguinte, tá? Isso é preocupante. Então, isso faz com que a inflação, né, continue, né, subindo inercialmente, sem nenhum motivo. Tá? O segundo ponto é o caráter, vamos dizer assim, um país que depende apenas de um produto, de uma commodity, o que também, né, não ajuda, né? Uma economia deveria ser diversificada, né? No entanto, os países centrais priorizam, né, e influenciam, né, que países periféricos tenham, né, essas economias especializadas em uma ou algumas commodities, porque é vantajoso para eles, né? Então, essa falta de diversidade dificulta a entrada de dólares devido à dependência do preço das commodities do mercado internacional. Tá? Então, isso é preocupante. Terceiro fato, tá, que a gente pode também acrescentar aqui, é a questão da necessidade de recorrer ao FMI e à cartilha liberal do FMI, que é priorizar as exportações em detrimento do mercado interno, que também gera problemas de consumo, gera problemas sociais graves e também ameaça a governabilidade, exigindo que o governo endureça, o que é pior, né? Consequentemente, tá, nós nos preocupamos com a situação da Argentina porque o Fernandes tem uma posição política de centro-esquerda, tá? Defende, ou seja, defende políticas sociais e se encontra numa situação perigosa porque a falta de recursos, a não ser que emita mais papel moeda, o que faz a inflação aumentar ainda mais, para tentar contornar essa situação de crise. Então, nós aqui vimos uma notícia no início dessa semana que o Alberto Fernandes está recorrendo, vai tentar recorrer ao FMI. Então, meus amigos, nós vemos assim um futuro meio tenebroso para a Argentina. Ela caminha para uma situação preocupante, perigosa, tá? Principalmente nesse momento em que na América Latina, na América do Sul, a esquerda
está começando a retomar os governos, tá? Ou seja, as políticas sociais começam a dominar a região de novo. E a Argentina pode ser um ponto negativo nesta situação. Ok? Obrigado, até a próxima.